Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. A informação sempre na medida certa. E na edição de hoje estaremos apresentando os seguintes destaques. Número de refugiados aumentou em 117% somente aqui no Brasil no ano de 2023. Também estaremos falando do governo federal que investe R$1 bilhão para ampliar o atendimento do mais especialistas no Sistema SUS. Falaremos também da festa no Nordeste, sim, Nordeste que está fervendo aí com as festas juninas. Então, teremos muito mais outras informações aí para você. Vamos à edição desta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando das tragédias no Rio Grande do Sul devido à situação climática. Mas de uma boa notícia, o mercado público de Porto Alegre reabriu após 41 dias de fechamento. Foram retomadas então as atividades e houve uma festa por lojistas e também pela população daquela região. Vamos observar. É isso mesmo, eu estou aqui no segundo andar do mercado público de Porto Alegre, esse mercado que tem mais de 150 anos e foi reaberto parcialmente para o público a partir de hoje, depois das enchentes. As lojas aqui, os restaurantes aqui do segundo andar e as lojas voltadas para a rua, elas vão funcionar de 10 às 3 horas da tarde. As lojas do térreo ainda não vão funcionar e elas voltam a operar, porque ainda estão em obras, a partir de terça-feira. Eu conversei com alguns comerciantes e eles estão muito animados com esse retorno, afinal foram mais de 40 dias fechados, então tiveram perda de faturamento, de estoques e agora é esse momento de retomar os trabalhos. E aqui, como vocês podem ver, já tem gente almoçando nesse que é o mercado mais antigo do país. E vamos agora então falar da questão dos refugiados aqui no Brasil, que no ano passado, 2023, teve um aumento de 117%. E justamente esta questão de imigração está aumentando em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Hoje, o Ministério da Justiça divulgou os números dos perfis dos refugiados aqui no Brasil. Os dados são bastante impressionantes. Vamos observar. Olha, de acordo com os dados apresentados, até o fim de 2023, existiam aqui no país 143 mil refugiados, um número 117 maior do que em 2022. Quanto aos pedidos de refúgio, em 2023 foram 58.016% a mais do que em 2022. Esses pedidos aí foram feitos por pessoas de diferentes países, 150 países no total, a maior parte de venezuelanos. O Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, reconheceu como refugiadas no país em 2023 77 mil pessoas, já considerando aí pedidos feitos em anos anteriores, 44% eram menores de 18 anos. Esse quantitativo, Luciana, é o maior da história, com um aumento de mais de 1000% em relação a 2022. E ainda falando sobre esse assunto, o Acnur publicou um levantamento sobre a quantidade de pessoas deslocadas da força no mundo até o fim de 2023. Os números também são os maiores já registrados. Vamos agora então falar do SUS, porque mais especialistas no SUS. O governo está investindo em torno de R$1 bilhão para ampliar esse atendimento. Então esse investimento é por parte do governo federal, justamente para o acesso a consultas e com médicos de várias especialidades. E este programa até interessante, mais especialistas, que promete justamente alavancar o atendimento especializado na situação do SUS. Vamos observar. Ricardo está na fila do SUS para fazer cirurgia bariátrica. Ela beneficia em tudo. Quem tem diabetes, 90% ou mais acaba com a diabetes. Quem tem pressão alta, ela zera a pressão alta. Quem tem gordura no fígado, em qualquer canto, zera. A sua vida muda muito. Como não tem só eu, são mais de 200, são quase 300. E nessa fila, a gente tem em torno desses 300 e cada mês opera 8, 10, dependendo da situação,
opera 8, 10 ou até mais pessoas por semana. O problema é que a fila de espera por um atendimento de saúde mais especializado muitas vezes não anda na velocidade que o paciente precisa. Foi justamente para agilizar o acesso da população a exames e procedimentos de saúde que o governo federal criou o programa Mais Acesso a Especialistas. Com este programa, o Ministério da Saúde encara o desafio de melhorar o fluxo do atendimento para quem precisa fazer tratamentos mais complexos, mas acaba tendo que lidar com as desigualdades regionais, com o tempo de espera para acesso a especialistas e com a fragmentação entre os serviços. O programa aposta numa inovação no modelo de financiamento. Ao invés de pagar por procedimento realizado, o governo quer incentivar o cuidado integral. Na prática, o Ministério da Saúde vai repassar mais recursos para as secretarias estaduais e municipais que comprovarem que o paciente fez todos os procedimentos necessários em até 60 dias. O investimento no Mais Especialistas será de 1 bilhão em 2024. O Ministério também ampliará a realização de teleconsultas como estratégia para ampliar o atendimento especializado no SUS. Hoje, direcionar também essas tecnologias, não é, sempre conduzidas para a qualidade da saúde no SUS será um dos elementos que nós vamos poder usar e, ao mesmo tempo, fortalecer as residências, né? Fortalecer as residências, a sua interiorização, porque em muitas áreas, de fato, nós temos grandes vazios assistenciais e também nós temos carência de especialistas. Vamos agora falar então de desperdícios de alimento. Como combater então o desperdício? O cenário da pandemia mostrou que o Brasil então voltou ao mapa da fome. Isso em dados mostra que em 2023 mais de 8 milhões e meio de pessoas estavam em situação de insegurança tanto alimentar como também a questão nutricional. Segundo o IBGE, essa informação. Então, diante desses quadros, o governo e as produtoras e os membros das indústrias e os representantes então do comércio discutem como melhorar a distribuição dos alimentos aqui no Brasil. Vamos observar. Apesar do número de pessoas passando fome, o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos em condição de serem consumidos. 30% de tudo o que é produzido aqui vai para o lixo todos os anos. Por isso começa a ser discutido no país o que é chamado no exterior de Best Before. Já usado em nações da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, este conceito de validade indica o prazo mínimo em que um produto mantém todas as suas características nutricionais e continua próprio para o consumo. Ou seja, não precisa ser descartado. É algo diferente da data de validade que usamos atualmente. Não quer dizer que naquela data específica, aquele produto passa a ser impróprio para consumo. Ele continua sendo habilitado para o consumo, ele continua sendo dentro das qualidades para consumo, porém, ele talvez não terá a mesma crocância, talvez não terá mais a mesma qualidade que teve no início da sua embalagem, mas ele está apto a ser consumido. No Brasil já existem pequenos negócios que adotam medidas desse tipo, vendendo produtos que ainda estão bons para o consumo a preços mais convidativos de forma a evitar o desperdício. No entanto, ainda é um desafio fazer chegar esse alimento a quem mais precisa de comida. Temos um grupo de trabalho que discute a possibilidade da criação de uma plataforma, usando a tecnologia, que una os fornecedores até chegar aí ao consumidor, aos bancos de alimentos, a todas essa outra cadeia que trabalha a questão da distribuição do alimento até chegar nessas pessoas mais vulneráveis que hoje passam por algum tipo de insegurança alimentar. Muito bem, vamos falar então de bebidas alcoólicas e que 62% dos brasileiros defendem o aumento dos preços de bebidas alcoólicas. É uma pesquisa de opinião pública, onde os brasileiros são a favor do aumento de preços para reduzir o consumo do álcool no Brasil. Levantamento realizado em todo o país pela Vital Strategies Organização Internacional de Saúde Pública e que tem aqui um escritório no Brasil. Um assunto bastante polêmico, mas importante.
Um produto que está em mercados, padarias, lojas de conveniência, fácil de encontrar e relativamente barato. Mas o uso descontrolado traz problemas, como violência doméstica, segurança no trânsito e doenças. Por ano, são cerca de 3 milhões de mortes no mundo associadas ao uso do álcool. Existem mais de 200 lesões e doenças associadas ao consumo de álcool, né? E as pessoas acham que álcool não é droga no sentido de que altera o sistema nervoso central, o funcionamento do cérebro, né? Droga no sentido de que é uma substância cancerígena que causa mais de 8 tipos de câncer. No debate sobre a regulamentação da reforma tributária, o governo propôs a criação de um imposto específico para produtos prejudiciais à saúde, como alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, tabaco e álcool. A campanha Quer uma Dose de Realidade busca sensibilizar os parlamentares para aprovar a taxação. É muito raro a gente ver a população brasileira ou qualquer população dizer que um produto é barato. No Brasil, você tem 50% da população que tem algum consumo de álcool, 25% com consumo regular. Tem 67% dizendo que álcool é barato e 62% dizendo que apoiam o aumento do preço com vistas ou com a intenção de redução de consumo. Porque está muito claro para a população que esse produto faz mal à saúde, faz mal para a nossa sociedade e precisa ter os desincentivos ou a informação adequada pelo governo para desincentivar o consumo. De acordo com a pesquisa, 93% dos brasileiros reconhecem o uso do álcool como uma preocupação. Luciana fazia parte dos outros 7%. O consumo desregulado a colocou em situações de perigo, quase à morte. Ela chegou a ser resgatada em uma praia após um acidente. Hoje, sem ingerir álcool há 9 anos, muita coisa mudou. Eu voltei a estudar, me formei ano passado na Universidade Federal Fluminense, agora eu sou licenciada em Pedagogia. Vamos então agora falar de um assunto que é bastante polêmico, que teve passeatas em várias partes do país, é a questão do aborto, né? Esse projeto. A comissão da OAB considerou o projeto anti-aborto inconstitucional. É isso mesmo. Uma comissão, então, da Ordem dos Advogados no Brasil, criada para justamente analisar a PL 1904, que equipara o aborto após 22 semanas à gestação a homicídio. E ela emitiu esse parecer dizendo que o texto é inconstitucional. E lá em Brasília, os senadores também, o Senado Federal, está discutindo esta questão do tema aborto. Olha, essa comissão da OAB, que é formada apenas por mulheres, analisou os aspectos jurídicos do projeto de lei. E a conclusão, como você disse, é que o texto é inconstitucional, já que viola direitos das mulheres. Nesse parecer, as conselheiras classificam o projeto aí como grosseiro e desconexo da realidade. O texto está sendo analisado neste momento pelo Conselho da Ordem e, se aprovado, será encaminhado para o Congresso Nacional. Quanto ao projeto, ele tramita em regime de urgência aqui na Câmara dos Deputados e deve ser votado amanhã. Já no Senado, Luciana, acontece neste momento uma sessão temática de debates sobre uma norma do Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal. Trata-se aí de um procedimento previsto legalmente para a interrupção da gravidez aí após 22 semanas de gestação. Após idas e vindas na Justiça, essa norma acabou sendo derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No seu voto, ele disse que houve abuso do poder regulamentar do Conselho Federal de Medicina, já que o procedimento aí para a interrupção da gravidez em casos aí de gravidezes derivadas de estupro é prevista na legislação atual. No entanto, o tema ainda será levado para o plenário da Suprema Corte. Vamos agora então falar novamente do governo federal e a questão de doação de produtos, que o governo está zerando o IPI para produtos doados. Então as doações de produtos doados ao Rio Grande do Sul serão isentas do IPI. E essa medida vale até 31 de dezembro. E ela justamente foi estabelecida em decreto assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Vamos observar.
Todas as doações de produtos feitas ao estado do Rio Grande do Sul ou aos municípios gaúchos que estejam em estado de calamidade pública por causa das enchentes estão isentas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A medida vale até o dia 31 de dezembro e foi estabelecida em um decreto assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O texto está publicado no Diário Oficial da União. Para que as doações fiquem isentas do imposto, as notas fiscais desses produtos devem incluir a frase "saída com redução de alíquota do IPI". Além disso, o destinatário deve ser o governo do estado ou o município escolhido, ambos com o CNPJ e o endereço. Agora, falando de outra medida de apoio ao estado, ontem a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União assinaram uma portaria que cria a Caravana de Direitos. Uma equipe dos dois órgãos vai percorrer vários municípios e oferecer atendimento aos atingidos pelas enchentes. Nós acompanhamos esse lançamento, o lançamento da medida, e preparamos uma reportagem. Confira. A Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul vai percorrer 111 municípios afetados pelas enchentes no estado, com atendimento jurídico gratuito à população. A caravana vai levar informações sobre programas sociais, como Auxílio Reconstrução, Bolsa Família, saque do FGTS Calamidade e do abono salarial e benefícios previdenciários, além de tirar dúvidas sobre empréstimos ou financiamento habitacional pela Caixa. É levar, primeiro, a nossa cartilha de direitos, que é um guia de informação para esta população, e segundo, fazer um atendimento presencial com membros da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública Federal para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios. A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização desses benefícios, porque nós temos o compromisso de que esses benefícios, de fato, cheguem rápido e cheguem a quem precisa. A iniciativa é uma parceria entre a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União. Além de defensores e advogados, a caravana vai contar com psicólogos e assistentes sociais. As equipes também vão visitar comunidades indígenas e quilombolas, além de prestar assistência aos presos e à população de rua. Principalmente nas comunidades que estão em Rio Grande e Pelotas. Em Pelotas, colônia Z3, em Pelotas. Então, essas missões, sim, além dos pescadores, também há previsão de atendimento para comunidades originárias, comunidades quilombolas e comunidades indígenas, também, que foram afetadas no estado. Aqui em Porto Alegre, o atendimento presencial nos abrigos já está sendo feito desde o início das enchentes. Nas outras 110 cidades, a caravana vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro. Moradores dos demais municípios atingidos vão poder tirar dúvidas pelo site da Defensoria Pública da União ou pelo celular, no aplicativo DPU Cidadão. Jean morava na Ilha das Flores e está neste abrigo na zona norte da capital, Porto Alegre. Tudo que tinha em casa foi levado pela água e agora ele busca ajuda para começar a reconstruir. Estou aqui no abrigo esperando novamente uma oportunidade de pegar esse auxílio de construção e montar uma casa de novo. De início, eu pretendo alugar uma casa. Vou alugar a casa e de início o cara compra uma cama, compra umas coisas ali devagarinho, né? Dona Vera, de 66 anos, era cuidadora e perdeu o emprego há 15 dias. Moradora do bairro Sarandi, está vivendo de favor na casa de um amigo e agora corre atrás do seguro-desemprego. Eu sou sozinha. Eu tenho meu filho e meu irmão que estão me ajudando, né? Na comida, alguma coisa, né? Roupa eu já consegui, assim, alimento consigo, tenho, né? As pessoas estão doando, né? Mas isso aí, né? Tem que... Agora eu preciso voltar para casa, né? Comprar tudo de novo. Para isso o seguro-desemprego vai ajudar? Vai ajudar.
A caravana de direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul se soma a uma série de medidas de apoio ao Estado, anunciadas pelo governo federal desde o início da crise climática. Entre as medidas estão o apoio financeiro de mais de 85 bilhões de reais, a reconstrução e aquisição de moradias para famílias afetadas, uma linha de 15 bilhões de reais do BNDES para empresas, o anúncio do pagamento de 2 meses de salário mínimo para 434 mil trabalhadores formais e o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 por família. No auxílio reconstrução, nós já temos 204 mil famílias com seus cadastros aprovados. Ao todo, desses 204 mil cadastros aprovados, 165.500 já confirmaram os dados. E destes 160 mil já foram enviados para pagamento. Nós temos 2 pagamentos semanais, um pagamento que é feito às terças-feiras e outro pagamento que tem sido feito às sextas-feiras. Então, terça e sexta são os dias de pagamento. Até agora, já foram pagos 816 milhões de reais para o pagamento de 160 mil famílias que já tiveram seu benefício validado. E hoje é dia de agenda cheia, Vanessa, aqui em Porto Alegre. Vários ministros vão participar de reuniões e anunciar medidas. Agora, às 10h30 da manhã, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participam de uma reunião com o governador Eduardo Leite, aqui onde nós estamos, no Palácio Piratini, sede do governo local. Aniele também terá uma reunião com o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e participa de uma coletiva à imprensa. E à tarde vai visitar um terreiro aqui na capital gaúcha. Já o ministro da CGU, Vinícius Marques, vai participar da assinatura de uma parceria com outros 6 órgãos de controle. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também terá uma agenda extensa hoje aqui em Porto Alegre. Entre os compromissos está a entrega de novas ambulâncias para reforçar a frota do SAMU, a entrega de computadores para municípios do estado e visita às tendas de atendimento em Porto Alegre. A ministra também vai doar sangue no Grupo Hospitalar Conceição para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico hoje fala da morte de cônjuge durante o processo que não impede a decretação do divórcio se houver a concordância desse em vida. É uma decisão, então, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que é possível decretar o divórcio. Vamos observar com mais detalhes. Morte de cônjuge durante o processo não impede decretação do divórcio se houve concordância em vida, decide a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que é possível decretar divórcio quando um dos cônjuges falece, se a ação já tiver sido iniciada. No julgamento, a 4ª Turma levou em consideração que houve consentimento da falecida ainda em vida e no próprio processo do pedido de separação. No caso analisado, um homem ajuizou a ação de divórcio cumulada com partilha de bens contra a esposa, mas ela morreu durante o trâmite processual. Ele então pediu a extinção sem resolução do mérito e o juízo de primeiro grau decidiu pela habilitação dos herdeiros no processo e julgou procedente o pedido de divórcio póstumo. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Ao STJ, o autor da ação alegou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado violou dispositivos legais, porque a falecida não tinha mais capacidade para ser parte no processo e, por isso, ele deveria ter sido extinto. Sustentou ainda que, como a ação envolvia direito personalíssimo, não poderia ocorrer a habilitação dos herdeiros. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que, embora a esposa não tenha sido a autora da ação, ela manifestou claramente sua concordância com o pedido do marido e ainda pediu o julgamento antecipado do mérito quanto ao divórcio. O ministro mencionou também precedentes do STJ que reconheceram a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porque o resultado do processo pode afetar o patrimônio deles.
Vamos agora então falar dos casamentos, porque o contrato de namoro, que é uma escritura pública que tem formalizado esse tipo de relação afetiva. A ideia de formalizar então essa relação do namoro tem ganhado aí vários adeptos dentro do Brasil. Na reportagem da TV Pernambuco, emissora aí da Rede Nacional de Comunicação Pública, mostra aí uma coisa importante, que nem sempre no namoro há a intenção de se constituir um casamento ou a união estável. E já nessa questão do contrato, a divisão dos bens que cada um já tem é importante. Vamos observar. Ah, o amor, sentimento bom que todo casal de namorados faz questão de mostrar, não importa o lugar e nem a hora. Mas se perguntarmos ao Matheus e à Juliana se eles fariam um contrato de namoro... Rapaz, eu acho que não. Acho que o jeito normal é o melhor jeito que tem. Não, não faria. Não tá nos meus desejos. Diferentemente desse casal que está junto há 6 anos, a prática de formalizar a união em contrato cresce a cada dia. Na verdade, 35% em relação ao ano passado, no que diz respeito a contratos que estabelecem regras de convivência e protege patrimônio já construído pelos envolvidos. Um contrato de namoro é quando as pessoas elas têm apenas uma relação de namorados. Então elas querem deixar claro, através de um documento, que aquele relacionamento é um relacionamento apenas de namoro, que não evolui para uma união estável, justamente com o objetivo de evitar que haja uma partilha de bens posterior ou que haja uma solicitação de pedido de pensão alimentícia. De acordo com o Colégio Notorial do Brasil, Conselho Federal, 608 contratos de namoro em cartório foram feitos entre os anos de 2016 e 2024. Esse contrato de namoro pode ser feito através de um documento particular, então eles procuram um advogado e redigem esse contrato e depois reconhece firma, ou pode ser feito em cartório. Em Pernambuco, de 2016 a 2024, foram registrados 22 contratos de namoro, na grande maioria para casais de classe média alta. O importante é deixar o alerta. O não cumprimento do acordo pode se tornar um problema. O contrato ele faz lei entre as partes. Então, se você tem um contrato de namoro, cumpra o contrato de namoro. Se quiser evoluir para a união estável, vai no cartório e pega e transforma aquela relação de namoro numa união estável, que também é possível. Longe dessa novidade, Matheus e Juliana vão se curtindo e acreditando que firmar um contrato nem sempre está relacionado a ter responsabilidade. Estão querendo fugir de alguma responsabilidade futura, querem só curtir assim um momento e depois deixar para lá. Eu concordo, a mesma coisa. Eu acho que é uma fuga da responsabilidade num relacionamento. Vamos agora falar então das pessoas idosas, né? E também do tempo, que não para. E o Brasil em 2030 terá mais idosos do que crianças. Então são daqui a apenas 6 anos. A população idosa no Brasil deve ser maior do que o número de crianças. É uma coisa que é bastante real. E essa realidade acaba chamando a atenção para os maiores cuidados com a população mais velha. Muitas vezes, as próprias cidades, as suas estruturas e as desigualdades sociais podem causar barreiras para a terceira idade. Vamos observar. Nunca é tarde para uma mudança de hábitos. Martinha começou a praticar esportes depois dos 60 anos. Hoje, com quase 90, se mantém ativa, fazendo exercícios 2 vezes por semana. Jogar vôlei, mas bicicleta, esteira e várias outras coisas. Os brasileiros estão envelhecendo e, em 2030, a população idosa no país será maior que a de crianças. Mas, para chegar à terceira idade com qualidade de vida, é preciso se cuidar. Este especialista aponta 4 eixos fundamentais: saúde, conhecimento, direito de participar, segurança e ainda acrescenta um propósito de vida. Envelhecer para quê? O que vai me tirar da cama hoje com ânimo para poder acrescentar, fazer alguma coisa de bom, nem que seja para mim, para minha família, ou de preferência para minha comunidade, para minha sociedade, para o meu país? Esse propósito, essa missão é o que nós idosos queremos. Dona Ideco gosta de cantar em karaokês. Ela e o seu Miquio se deslocam de ônibus e metrô pela cidade para fazer atividades físicas. A gente tem uma alimentação boa, pratica esporte e tem passeia, viaja, então a gente tem uma qualidade boa de vida, né?
E somos muito felizes por isso. O contato humano, a possibilidade de encontrar conhecidos ou vizinhos no espaço público é bastante importante na terceira idade. Mas se sentir seguro para andar na calçada sem tropeçar ou cair num buraco, ou mesmo para atravessar uma rua antes do semáforo ficar vermelho, podem ser atividades desafiadoras, ainda mais dependendo da região da cidade. Tem uma questão de infraestrutura. Então, nós estamos falando, as regiões centrais, algumas têm até calçadas razoáveis, muitas nem isso. Mas o fato é que, na periferia, de um modo geral, você tem uma falta de calçadas, você tem uma falta de infraestrutura, você tem falta de sinalização, de esse hominho verdinho que avisa o pedestre, né? Outro problema é o abismo social entre bairros de uma mesma cidade. Dependendo do CEP, a expectativa de vida pode ter uma diferença de até 20 anos. Onde você tem um muro separando blocos de apartamento de alto luxo e do outro lado do muro você tem as pessoas que não sabem se vão ter o que comer amanhã. E essa desigualdade dói, porque você já está com uma capacidade funcional em declínio. Eu acho que o que a gente percebe é o seguinte, a questão da autonomia é muito importante, mas mesmo quem não tem autonomia, precisa do contato humano, que só o espaço público oferece. Vamos agora então falar de turismo, porque brasileiro vai ter mais opções de voos entre as principais rotas que compreendem as cidades litorâneas. Vamos observar. Olha, o setor está bastante otimista com as férias do meio do ano. Entre julho e agosto, as principais companhias aéreas que operam no Brasil vão disponibilizar 6.300 voos a mais. Com a Latam, serão 1.750 voos a mais, uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a Gol, serão 2.400 voos a mais, uma alta de 24% também com relação ao mesmo período do ano passado. E com a Azul, serão quase 2.000 voos a mais. E a Azul está bastante otimista, espera uma alta de 140% em relação também ao mesmo período do ano passado. Esses voos a mais contemplam locais bastante procurados por turistas brasileiros. Com relação aos destinos nacionais, os principais locais são cidades litorâneas, especialmente na região norte. Agora, com relação aos destinos internacionais, as principais procuras, os principais voos são para Estados Unidos, Chile e também Argentina. O setor aéreo tem apresentado uma alta nos últimos anos. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, no ano passado, o número de passageiros em voos teve uma alta de 15%, totalizando 112 milhões. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E antes de encerrarmos, vamos falar do Nordeste, porque lá está fervendo as festas juninas, que aliás é a maior festa brasileira que acontece nesse período. O ministro, inclusive, que deu entrevista, garantiu que esse ano o evento será maior e melhor. Vamos observar com mais detalhes esta confirmação desta informação. Estamos investindo em São João em praticamente todo o Nordeste brasileiro, divulgando em campanha, inclusive com uma campanha promocional, o São João no Nordeste. Campina Grande é um exemplo, também Caruaru, também São Luís, e eu não vou falar aqui qual é o maior São João para não gerar conflito, viu? Esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que mais uma vez coloca à disposição aí através do Facebook e o YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, onde você pode confirmar e rever as nossas informações. Agradece também todo o trabalho da equipe técnica para que possamos levar esta informação aí sempre na medida certa para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.